A Escola Bíblica está de novo consigo. Serão mais 10 minutos onde você poderá, neste episódio, aprender mais sobre a Bíblia. Temos assim este tempo para estudarmos a Palavra de Deus e abrirmos nos conceitos e nas perspectivas que Deus tem para nos oferecer. A nossa intenção é podermos estudar em torno do livro de Atos, ou da Epístola que existe aos Gálatas, onde nós, de alguma forma, tentamos descobrir o possível evangelho que existe dentro desta epístola e que nos dá a garantia de que esta epístola aponta-nos, sem dúvida, para Jesus e para a grande misericórdia que Ele tem para nos oferecer. Comigo, diariamente, tenho o pastor Pedro Esteves. É com ele que mantemos uma conversa sobre os pontos principais, ponto por ponto, daquilo que está escrito na Epístola aos Gálatas, e por isso mesmo, Pedro, diz-me lá então qual é o sumário de hoje. Vamos começar com o nosso sumário. Vamos continuar a analisar a maneira como Paulo se posiciona diante da Igreja. E hoje vamos ver que Paulo tornou-se capaz de adaptar a pregação do Evangelho ao seu auditório, neste caso, tanto a judeus como a gentios, com o grande objetivo de Paulo sempre, que foi alcançar o maior número de pessoas possível. Ok. Antes de entrarmos ponto por ponto nesta análise sobre este aspecto tão interessante, eu aconselho e sugiro que você tenha a sua Bíblia por perto, porque é sempre importante. Vamos dando aqui algumas passagens, vamos lendo algumas passagens também, e por isso mesmo queria desafiá-lo a abrir a sua Bíblia em Gálatas capítulo 4, versículo 12. Esta é a passagem sugerida para termos como ponto de partida. Se não tiver a sua Bíblia à mão, pode ler através do nosso quadro, e nós lemos o seguinte: Irmãos, rogo-vos que sejais como eu, porque também eu sou como vós. Gálatas capítulo 4, versículo 12. Pedro, já falámos sobre o pedido de Paulo para que os Gálatas o pudessem imitar, mas como é que nós podemos compreender o sentido desta expressão quando ele diz também eu sou como um de vós? Isto realmente parece um trocadilho de palavras que pode parecer que Paulo só quer confundir a cabeça das pessoas, não é? O apóstolo Pedro é que dizia que Paulo era perito nas muitas palavras, às vezes, criar dificuldade, não é? Aqui pode parecer isso, não é? Uma vez que ele diz, sejam como eu, porque eu também sou como vós, talvez possa parecer aqui assim um bocado de filosofia demais. Mas, se tivermos em conta o que conhecemos sobre a postura de Paulo, talvez possamos chegar lá. A leitura que eu proponho, no fundo, para interpretarmos esta aparente contradição, é o facto de que o comentário do apóstolo Paulo aqui é, no fundo, uma forma de lembrar que ele próprio já se tinha tornado como um deles. Por isso é que ele usa esta ligação, porque, precisamente, uma vez que ele agora, nesta fase, está a pedir, a sugerir, se quisermos, aos Gálatas que sejam como ele, usa como argumento o facto de ele, no passado, já o ter feito. De que forma é que nós podemos entender que o apóstolo fez isso? É que, sendo ele um judeu, obviamente, de educação, de criação, Paulo tornou-se como um gentio, no sentido em que foi capaz e soube esquecer esse seu passado de educação na lei. Um gentio sem lei. Um gentio, como que um gentio sem lei, usando a expressão sem lei, no sentido da ligação judaica, aos ter sido criado debaixo da lei. Ele fez isso, como é evidente, com esse grande propósito de alcançar os gentios com o Evangelho. E é certo que ele foi um grande missionário entre os gentios, não é? Paulo, claro, é considerado, assim, muitas vezes designado como o apóstolo aos gentios, não é? Enquanto Pedro, por exemplo, embora também a Pedro Deus tinha-lhe dado visões e mostrou-lhe que o Evangelho tinha que sair das fronteiras de Israel. Talvez Paulo aceitou mais facilmente os gentios do que propriamente Pedro numa primeira fase, não é? Sobretudo na divisão que Deus, através do seu Espírito Santo, deu a cada um da obra, percebe-se claramente que Paulo foi chamado por Deus para uma obra vastíssima, de ir a muitos lugares, especialmente a lugares onde o judaísmo não estava implantado, e, portanto, ele tinha contacto, sobretudo, com gentes, comunidades que vinham deste mundo pagão, chamados na linguagem judaica de gentios. Ora, isto significa, como é evidente, que Paulo teve que aprender a pregar o Evangelho, a encontrar uma forma de pregar o Evangelho que se pudesse adaptar tanto a judeus como a gentios. Nós, aliás, quando lemos a carta aos Gálatas, percebemos claramente que Paulo tem constantemente que ter este duplo cuidado.
há partes em que manifestamente ele está a escrever ou a sua intenção é de chegar àqueles que eram judeus, por educação, cultura, e há outros momentos em que vemos claramente que ele está a falar aos gentios. Outros versículos vemos como ele faz a ponte entre uma coisa e outra. Ou seja, Paulo tem esta postura de uma consciência muito clara de quem é o seu auditório. E, portanto, não vai falar sempre da mesma forma, como se a verdade, por assim dizer, fosse uma coisa que, ok, já existe, está aqui nesta forma, nesta formulação, agora cada um receba como entender. Não. Paulo soube precisamente adaptar a sua mensagem. E muito menos ele atacava os grupos com coisas que pudessem, de alguma forma, criar barreiras para eles conhecerem Jesus. Sobretudo nós percebemos que o preconceito, a criação, a existência de barreiras naturais são coisas que muitas vezes, ainda hoje, podem ser um impedimento a conseguirmos transmitir uma experiência de fé e o Evangelho. E Paulo claramente, embora com a consciência muito clara de qual é o conteúdo da mensagem, da verdade do Evangelho, o método, esse sim, Paulo variava. E ele variava o método, como é evidente, dependendo das pessoas com quem estava a falar e do objetivo que ele queria atingir. Neste sentido, podemos dizer que Paulo foi, portanto, um pioneiro de um conceito, aliás, já bastante moderno, a que nós hoje, no mundo, no fundo, no mundo da missão, da missiologia, como se chama, na linguagem da Igreja, a que hoje toma como ter uma contextualização. E esta definição, que hoje se estuda e serve como base a muito do trabalho que é feito pelo mundo inteiro de testemunho do Evangelho, na verdade não é mais do que uma atualização de alguma coisa que o apóstolo Paulo já levava muito a sério. E o que é a contextualização? É a necessidade de comunicar o Evangelho de tal maneira, utilizando ferramentas ou mesmo utilizando linguagem, que consiga fazer sentido essa mensagem e o Evangelho, que faça sentido no contexto das pessoas a quem é dirigido. Significa que o uso, por exemplo, de uma parábola pode, num contexto, fazer sentido. Se eu estiver a falar a um grupo de homens e mulheres no mundo rural, vamos nós criar a parábola, é evidente que se eu estou a falar a pessoas no mundo rural, eu vou com certeza usar imagens, parábolas ou usar ilustrações para transmitir uma verdade do mundo rural. Claro. Mas se eu estiver numa grande metrópole onde morem 10 milhões de pessoas, possivelmente falar de manualidades ou de pecuária são coisas que as pessoas não vão entender ou é pouco interessante, e eu poderei usar, se tiver que transmitir uma mensagem, usar uma outra imagem, uma outra parábola, uma outra ilustração que esteja mais próxima da realidade. E nesse sentido, nós percebemos que pegar na mensagem tal como ela é e aplicá-la sempre dentro de um contexto. Nós vemos isso, aliás, acontecer na Bíblia, em diversas circunstâncias. Mas o apóstolo Paulo, por assim dizer, é como que um grande perito. Isto significa o quê em termos práticos? Significa que a verdade do Evangelho é uma coisa tão valiosa que nós não nos podemos dar ao luxo, se posso dizer assim, não nos podemos dar ao luxo de permitir que alguém, por causa do método, da linguagem ou da forma que nós usamos ou que estamos habituados ou que gostamos mais, dizia eu, dar-nos ao luxo de que a pessoa acabe por não entender a mensagem. Se isso implicar utilizar métodos ou linguagens ou formas diferentes, o foco tem de estar sempre no propósito de que uma pessoa possa entender a verdade do Evangelho. Porque Paulo tinha, sobretudo, um grande interesse em alcançar o maior número de pessoas, não é? É isto. E como esse maior número de pessoas estavam em diferentes lugares, em diferentes contextos, Paulo soube ser gentio com os gentios, grego com os gregos, como ele dizia, não é? E judeu com os judeus, utilizando também esse contexto e essa linguagem. No pouco tempo que nos resta, como é que nós podemos fazer o aprende fazendo? Ou seja, como é que nós podemos colocar tudo isto em prática? Sim, neste caso, com certeza hoje vamos fazer esta aplicação pensando na responsabilidade que nos cabe também, embora nós nunca sabemos ao certo a pessoa que está desse lado, que nos vê e ouve, mas, na verdade, aquele que conhece a Bíblia, que recebe esta palavra maravilhosa, esse seja qual for o seu contexto, também já tem essa maravilhosa responsabilidade de a partilhar com outros. E por isso, talvez hoje a aplicação que podemos fazer é que sejamos sábios na maneira como
partilhamos a verdade que vamos recebendo, a luz que recebemos da palavra de Deus, para que não seja pela forma, ou a que nós mais gostamos, ou a que nos parece fazer mais sentido, mas que não seja pela forma que deixamos que alguém não consiga compreender a maravilhosa verdade do Evangelho. Siga estes conselhos, seja sábio e fique também com a certeza de que nós estamos por cá todos os dias para lhe fazer companhia e amanhã estaremos cá neste mesmo horário, nestes 2 canais que temos para transmitir a Escola Bíblica, quer pelo Web Channel, quer também pela Rádio RCS. Ficam as nossas despedidas, conto consigo, amanhã, neste mesmo horário.